Louvado seja Deus, muito feliz por poder estar cooperando nesta casa, nesta noite. Para nós é motivo de grande alegria poder conhecer mais uma porção do povo que vai morar no céu. Para nós é motivo de alegria estar aqui nesta noite. Já ouvimos falar muito a respeito desta casa de oração e para nós é motivo de honra e alegria estar cooperando aqui com os irmãos. Eu trago a minha gratidão primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, também ao pastor desta casa, pastor Eduardo, pastora Paula. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus continue soprando cada vez mais a graça, o poder sobre a vossa vida, para que essa grande obra continue sendo realizada sobre esta cidade. Para nós é motivo de alegria estar aqui. Trago também o abraço, o carinho da nossa igreja, da cidade de Catanduva, da nossa liderança, do nosso pastor, na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Marília, para todos os irmãos nesta noite. Para quem não nos conhece, servimos a Deus ali há praticamente 15 anos e aproximadamente 3 anos o Senhor nos levou para a itinerância e assim nós estamos levando o Evangelho conforme é solicitado da parte de Deus. Até aqui o Senhor tem cuidado da nossa vida, mas sempre nas oportunidades que nós temos, eu trago algumas bíblias, alguns materiais. No término do culto, eu vou estar lá na frente, juntamente com a minha família. Se você sentir de Deus, é uma semente que você vai estar plantando sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Aproveitando que nós estamos em pé, eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, texto muito conhecido de toda a igreja. Se encontra em Gênesis, capítulo de número 49. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Livro dos Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 49, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e nos braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos, e elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Amém? Se assente no nome do Senhor Jesus. Igreja, eu quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou no nosso coração, mas por característica de ter uma mensagem com conteúdo de ensino, eu preciso de alguns minutos da tua atenção, principalmente nesse início, para que eu consiga transmitir aquilo que Deus nos confiou. Amém? Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 49, nós estamos diante de um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada, de um dos capítulos mais densos de toda a Bíblia Sagrada. Porque quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 49, não é apenas uma despedida melancólica do velho Jacó,
mas é um conteúdo poético e profético sobre a vida dos seus filhos e propriamente cairia sobre a vida da nação de Israel. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos logo no início que o velho Jacó, percebendo que os seus dias de vida já eram avançados e ele já caminhava para a sepultura, ele convoca os seus 12 filhos para então transmitir um oráculo poético e profético sobre a vida de cada um deles. Quando nós começamos a partir do versículo de número 1, nós percebemos que o velho Jacó, ele vai transmitindo ali aquilo que Deus havia confiado sobre a vida de cada um dos seus filhos. E ele vai passando filho por filho, filho por filho, até chegar na vida de José. Quando eu olho para esse texto, e principalmente naquilo que é proferido sobre a vida de José, eu vejo que algumas atitudes e algumas características do caráter e da biografia de José estão explícitas aqui no capítulo de 49, versículo de número 22 a seguir. E eu queria aqui, em rápidas palavras, pelo menos compartilhar com a igreja algumas das características sobre o caráter de José. Quando nós olhamos para este texto, se eu pudesse aqui destacar a primeira qualidade ou a primeira característica que nós observamos sobre a vida de José nessa profecia entregue pelo velho Jacó, é que nós vamos perceber que José é alguém que tinha identidade. Por que identidade? Porque quando nós olhamos para o texto, logo no versículo de número 22, nós percebemos que esta profecia acerca da vida de José, ela não é uma autoproclamação, ela não é uma autoidentidade. Quem está falando sobre o caráter de José não são os irmãos de José, não são os amigos de José, não são aqueles que conheciam a José, mas quem vai dar as características da biografia de José é o próprio pai de José, porque ele começa a profecia sobre a vida do seu filho, dizendo para ele no versículo de número 22, que José é um ramo frutífero. Ele vai dar as credenciais de José, e a primeira credencial que ele deixa claro para todos é que José é um ramo frutífero. Só que o que me intriga sobre este versículo é que a especialidade do diabo é colocar dúvidas naquilo que o Pai diz ao meu e ao teu respeito. Se tem algo que o diabo é especialista, é colocar dúvidas naquilo que o Pai está dizendo sobre a minha e sobre a sua vida. Nós olhamos para a Bíblia como um todo e percebemos que as artimanhas de Satanás, ou as armadilhas, as ferramentas sempre foram baseadas na mentira. Quando nós olhamos logo para o início do livro do Gênesis, qual é a primeira coisa que ele vai usar para tentar ludibriar a vida de Adão e Eva? A mentira, colocando dúvidas naquilo que o pai havia dito para os dois. Quando nós olhamos para a vida e para a biografia do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele é tentado dentro do deserto, qual é a artimanha que Satanás usa contra o meu e ao teu Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ou seja, a especialidade do diabo é sempre colocar dúvidas naquilo que Deus está dizendo ao meu e ao teu respeito. Só que quando eu olho para este texto, algo fica claro e alegra o meu coração. É que quem dá a identidade minha e tua, quem vai dar as credenciais da nossa vida, não é o diabo, não é o homem, não é a minha e a tua família, mas quem dá as credenciais da nossa vida é o Deus que está sentado num trono, mas os seus pés estão nesta casa, nesta noite. Aleluia! Só que olhe para cá e preste atenção. Quando nós observamos, principalmente no período da adolescência, nós vamos perceber que a primeira coisa que o diabo vai nos dizer, ele vai tentar colocar dúvida em quem realmente nós somos. Quem aqui tem filho adolescente, ou quem está me ouvindo,
e conhece essa faixa etária, a principal artimanha do diabo é tentar colocar dúvidas em quem você realmente é. Quando nós chegamos na época da juventude, a maioria das mentiras proferidas pelo diabo é dizer que nós não vamos conseguir, que nós não temos condições, que nós não temos habilidades suficientes para alcançar e sustentar aquilo que Deus nos prometeu. Quando nós já chegamos na vida adulta, a artimanha e a mentira do diabo ao meu e ao teu respeito é dizer que nós fracassamos, que nós erramos, que nós falhamos e não vamos ter condições de alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Eu vou dizer algo aqui porque eu sei que vai servir para alguém e sinto a liderança e também a autoridade do Espírito Santo para dizer para alguém aqui. No ano do meu nascimento, para você entender, sou oriundo da cidade de São José do Rio Preto, e no ano do meu nascimento, meu avô estava terminando de cumprir uma pena por homicídio. Os mais antigos aqui vão lembrar, Instituto Penal Agrícola, antigo IPA de São José do Rio Preto. Naquela época era um pouco diferente, ele pede para a guarnição passar na minha casa, para me conhecer, eles passam. A minha mãe conta que ele entra algemado, meu pai começa a chorar, e de repente ele vai dizer para minha mãe: meu bem, é confirmação, o nome deste menino será o nome e sobrenome do meu pai, em homenagem a ele. Mas o detalhe é que por anos a fio, eu cresci debaixo de uma palavra dentro da minha casa: é a terceira geração de porcaria, vai ser cadeieiro igual o avô, vai ser alcoólatra igual o pai, não tem outra saída, o destino ou é caixão ou é cadeia, não tem outro caminho. Existe uma tia minha que é aposentada da FEBEM, todas as vezes que ela me via, ela dizia: quando é que eu vou te dar aula? Eu ainda vou te ver lá dentro. Quando eu passava na porta da sua casa, ela baixava o portão, com medo que eu tivesse alguma influência sobre os seus filhos. Mas escute, eu nunca vou me esquecer. Um dia num culto doméstico, pastor Eduardo, numa quinta-feira, lá no Jardim Itapema, pastor José, um homem simples, a sua mãe presente, uma senhora já de idade, cega pela idade, cabelos brancos. De repente, no momento daquele culto, ela olha para mim e ela diz: menino, coloca a mão no meu joelho. Eu coloco a mão no seu joelho, ela começa a falar em línguas estranhas e de repente ela diz uma frase que está escrita na tábua do meu coração. Ela me disse naquela noite: uma mentira tem sido contada ao teu respeito, porque eu sou Deus que cheguei primeiro na tua história. Te escolhi no ventre da tua mãe, e haverá um tempo da tua vida que eu vou colocar uma Bíblia na tua mão e eu vou te levar de um lado para o outro para cumprir a minha palavra. Sabe o que eu aprendo com esta história? É que quem dá as minhas e as tuas credenciais é o Deus que fez a promessa na minha e na tua história. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer para alguém aqui nesta noite: você não é fruto daquilo que estão dizendo ao teu respeito, você não é fruto daquilo que estão falando dentro da tua casa, você não é fruto daqueles que te avaliam, daqueles que te dão nota, daqueles que nunca ouviram aquilo que você ouviu, daqueles que nunca sentiram aquilo que você sentiu. Nesta noite Deus me traz neste altar para olhar para a tua vida e dizer para o teu coração que Ele chegou primeiro na tua história. Ele não desiste. Sinto a presença de Deus neste lugar. Ele se importa. Ele está aqui neste lugar. Ele compreende o seu. O Senhor está aqui, Ele está dizendo para mim e para a tua vida: eu sou Deus que cheguei primeiro na tua história. Mas olhe para cá e preste atenção. A primeira credencial que eu observo na vida de José é que José é alguém chamado de ramo frutífero. Estou pregando para alguém aqui nesta casa que mentiras têm sido levantadas ao teu respeito. Estou pregando para alguém aqui nesta casa que cresceu debaixo de uma palavra contrária. Não vai chegar, não vai ser, não vai conseguir. Você não passa de um acidente, não era para você estar aqui.
Mas nesta noite a palavra que Deus está bramando neste altar é que você é um ramo frutífero na presença de Deus. Será que você crê nesta palavra? Só que olhe para cá e preste atenção. Primeira credencial de José é ramo frutífero. João Neto, mas você não está entendendo. Você não conhece a minha história. Você não sabe aquilo que estão falando ao meu respeito. O ambiente aonde eu nasci, o que é que foi proferido sobre mim? A palavra de Deus para a tua vida é que você é um ramo frutífero sobre a face desta terra. Só que quando nós continuamos a profecia, sabe o que eu aprendo? É que Jacó vai olhar para José, pastora Paula, e ele vai dizer: José, você é um ramo frutífero, vírgula, um ramo frutífero junto à fonte. Sabe o que eu aprendo? É que a segunda credencial que Jacó imprime no caráter de José: primeiro, José é ramo frutífero. Segundo, José tinha posicionamento. Agora olhe para cá e preste atenção. O fato de Jacó dar as credenciais de José, dizendo que ele é ramo frutífero, vem da parte de Deus. Aí não é comigo e com você. Quem vai dar as credenciais do meu e do teu nome é o Deus que nos fez a promessa. Só que quando a profecia continua, ele vai dizer: José é um ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, a decisão de estar junto da fonte, ela depende de mim e de você. Deus não vai realizar aquilo que está ao meu e ao teu alcance. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Eduardo? Que o fato de José estar junto à fonte é uma decisão pessoal, é uma decisão de posicionamento. Sabe qual que é o mal da nossa geração? O mal da nossa geração é trocar momento por coisas eternas. É trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo. Vou clarear para você entender. Quem está e tem um relacionamento com a fonte, ele não depende de campanha. Ele não depende apenas de um culto específico, de retiros, de conferência. Porque na conferência ele está cheio, no retiro ele está cheio, na campanha ele está cheio, no culto de quinta ele está cheio, no culto de domingo ele está cheio. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com a fonte. Quem tem relacionamento com a fonte não vive de poça de água. Vou repetir para você adorar. Quem tem relacionamento com a fonte não depende de poça de água, não depende de chuva passageira, não depende de qualquer brisa. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com a fonte. Agora olhe para cá. Sabe o que foi que me ajudou a chegar até aqui? Sabe o que foi que me ajudou a vencer os desafios? Para que o improvável estivesse falando para o teu coração aqui nessa noite, foi justamente o relacionamento com a fonte. Talvez você esqueça toda esta palavra que está sendo pregada aqui nesta noite, mas guarde isso na tábua do teu coração. O teu relacionamento com a fonte fará a diferença na tua história. O que o diabo não esperava é que desde os 8 anos de idade, todas as vezes que eu entrava no banho, eu fechava a porta, dobrava o meu joelho e clamava: ó Jesus, filho de Davi, eu não quero o destino dos meus pais, eu não quero o destino do meu avô, muda a minha história, muda a minha vida. Sabe o que é isso? É relacionamento com a fonte. Relacionamento com a fonte é intimidade, é orar como você já não ora há muito tempo, é adorar como você já não adora há muito tempo. É aquilo que foi dito pelo pastor Eduardo logo no início do culto. É ter uma entrega que nós já não temos há muito tempo. Nesta noite Deus está dizendo através desta palavra: o caminho para a fonte está aberto. A credencial você já tem. Qual é, João Neto? Sou ramo frutífero na presença de Deus.
Mas nessa noite Ele está dizendo: o relacionamento com a fonte é um posicionamento e uma decisão pessoal. Os teus pastores não podem tomar esta decisão pela tua vida. A tua liderança não pode tomar esta decisão pela tua vida. Nesta noite Deus está olhando para o meu e para o teu coração, e Ele está dizendo: eu quero um relacionamento profundo com a tua vida. Eu quero um relacionamento de presença e de intimidade com a tua história. Deus está olhando para mim e para a tua vida. Ele está dizendo: tenha um relacionamento com a fonte. Será que você está entendendo esta palavra? Caminho para o final, olhe para cá. Primeira credencial que Jacó vai dar é que José é um ramo frutífero. Só que detalhe, um ramo frutífero junto à fonte. Mas sabe o que eu aprendo também com José? É que nem sempre, igreja, irmã Débora, quando nós temos uma credencial dada por Deus, e quando nós temos um posicionamento de relacionamento com a fonte, nem sempre isso vai nos dar uma autoimunidade para não passar por provas, para não passar por sofrimentos, para não passar por ataques. O fato de nós termos uma credencial e termos um relacionamento com a fonte não significa que há um escudo, uma autoblindagem sobre a minha e sobre a tua vida, nos tornando imunes de passar pelas intempéries nesta terra. Nós temos que ter a consciência que enquanto nós estivermos neste mundo terreno, nós iremos enfrentar problemas. Quando eu olho para a vida de José, primeiro que eu aprendo: José é um ramo frutífero, tinha credencial. José tinha um relacionamento com a fonte. Mas sabe o que eu aprendo? No versículo 23, é o próprio Jacó que vai dizer: os flecheiros lhe deram amargura. O flecharam e o odiaram. Sabe o que eu aprendo? É que José foi alvo dos seus inimigos. O fato de nós termos um relacionamento com a fonte não vai nos tornar imunes aos ataques dos nossos inimigos. Estou pregando para alguém que talvez está frustrado, está com o coração entristecido, porque está dizendo: João Neto, você não está entendendo. Eu tenho credencial, eu sei que eu sou ramo, eu tenho um relacionamento com a fonte, só que ainda assim estou sendo alvejado, estou sendo alvejada pelos meus inimigos. Sabe o que é isso? Isso é permissão de Deus na minha e na tua vida. Mas sabe o que eu aprendo aqui? É que o velho Jacó, ele vai dar as características dos inimigos de José. Sabe o que ele vai dizer? Os flecheiros. O que eu aprendo sobre essa palavra flecheiro? Flecheiro, especialista em flechas. E aqui de forma rápida eu percebo 4 características no flecheiro. Sabe qual que é a primeira? É que o flecheiro, o especialista em flecha, de acordo com a cultura judaica, ele era treinado para atirar apenas nos pontos vitais. Sabe o que é isso? Vou clarear para você entender. O flecheiro é treinado para atingir apenas os pontos vitais. Vou clarear. Ele só vai atirar onde mais dói. Ele só vai bater aonde ele sabe que você vai sentir. Ele só vai atacar aonde ele tem a certeza que realmente nós vamos sentir o golpe. Sabe o que eu aprendo também? É que o flecheiro, ele sempre ataca de um lugar aonde ele não pode ser visto. O que é que eu aprendo? É que o diabo, ele nos ataca quando nós menos esperamos. Primeiro, ele vai atacar onde ele sabe que você sente dor, aonde ele sabe que você tem uma ferida, aonde ele sabe que é um lugar sensível da tua vida. Segundo, ele vai atacar quando você menos espera. Terceiro, sabe o que eu aprendo? É que o flecheiro, ele espera pacientemente o momento certo. O que eu aprendo aqui, pastor Eduardo? É que o diabo, ele sempre vai ter paciência comigo e com você. Ele sempre vai esperar um vacilo, ele sempre vai esperar uma brecha, ele sempre vai esperar o momento certo para nos atacar.
Mas eu aprendo também que aqui o flecheiro, ele conhece o ambiente e o terreno aonde ele vai nos atingir. O que é que ele está falando para mim e para a tua vida? É que o diabo, ele conhece a minha e a tua rotina. Ele conhece os meus e os teus medos. Ele conhece as minhas e as tuas fraquezas. Tenha certeza, primeiro, você é um ramo frutífero na presença dele. Segundo, você tem que ter um relacionamento com a fonte. Terceiro, o relacionamento não vai te tornar imune de passar por problemas. Mas sabe o que eu aprendo? É que diante das flechas e diante dos seus inimigos, quando entra o versículo 24, Deus permite que José fosse atingido, mas ele entra o versículo 24 dizendo: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, que é o pastor e a pedra de Israel. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida? Ainda que você esteja sendo alvejado, ainda que você esteja sendo atingido, nos lugares que você mais é frágil, que você mais está debilitado, por mais que os ataques estão vindo de onde você menos espera, sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Que Ele ainda te sustenta, que Ele ainda te guarda, que Ele ainda te protege. Sabe por que o teu carro ainda não virou? Sabe por que o teu casamento ainda não foi destruído? Sabe por que a empresa ainda não quebrou? Porque aquele que é forte, aquele que é a pedra, aquele que é o valente de Jacó, Ele está cuidando da minha e da tua história. Será que você crê nesta palavra? Aleluia! Sabe por quê? Jacó aqui, ele fala sobre pastor, porque pastor é aquele que dá direção. Sabe por que ele compara Deus aqui com a pedra? Porque pedra fala sobre estabilidade. Nas entrelinhas, ele está dizendo para mim e para você: sabe por que José não foi derrotado? Sabe por que José, ele não caiu diante dos ataques dos seus inimigos? Sabe por que José não quis desistir, não quis parar? Porque havia um Deus no céu que estava dando direção e estava dando estabilidade para José. Nesta noite eu venho como um arauto de Deus dizer para a tua vida que Deus está dando estabilidade e Ele está dando direção para a tua história. Será que você crê nesta palavra? Então levante a tua mão e adore, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia! Deus está aqui nesta casa. Eu sinto a graça de Deus nesta palavra e encerro. Mas antes olhe para cá e preste muita atenção. Primeiro, Deus está marcando o encontro. Ele está dizendo com a minha e com a tua vida: você é um ramo frutífero, filha. Você é um ramo frutífero, filho. Por mais que palavras pejorativas tenham sido proferidas durante toda a tua história, Deus marcou esta noite para te dizer: você é um ramo frutífero. Segundo, Ele está dizendo: tenha um relacionamento de intimidade com a fonte. Não esqueça o caminho da fonte, não perca o caminho da fonte, porque o relacionamento com a fonte fará a diferença na minha e na tua história. Terceiro, ainda que nós tenhamos um relacionamento, nós não estamos imunes aos ataques dos nossos inimigos. Mas mesmo que Deus esteja permitindo que eu e você estejamos sendo alvejados pelo nosso inimigo, sabe por que nós vamos permanecer de pé? Porque o Deus que é o valente de Jacó, Ele tem direção e tem estabilidade para mim e para a tua vida. Só que aqui, pastora Paula, pastor Eduardo e igreja, eu aprendo a última lição do caráter de José. Porque Jacó vai encerrar a sua profecia dizendo no versículo de número 26: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos,
elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Olhe para cá e eu vou encerrar. Sabe o que ele está dizendo para mim e para a tua vida? Ele vai dar aqui o motivo, o propósito pelo qual José enfrentou tudo o que ele enfrentou dentro da sua biografia. Sabe qual é o motivo? Sabe qual é o propósito? O porquê da vida de José? É quando ele termina o versículo 26 e ele vai dizer: porque José foi separado de seus irmãos. A palavra separado dentro do hebraico, no seu original aqui, é nazir. É o que dá origem à etimologia da palavra nazireu. Sabe o que eu aprendo? Sabe por quê que muita coisa aconteceu na minha e na tua história? Sabe por quê? Você já teve que atravessar muita coisa para chegar até aqui. Sabe por quê? Você carrega tantas marcas, tantas feridas. Sabe por quê? Porque você foi separado para algo maior. Tem alguém que entendeu? Eu vou repetir para você adorar. Nesta noite Deus marcou um encontro para dizer: você foi separado para algo maior. A narrativa do diabo é dizer que você é estranho, mas Deus está dizendo: você é separado. A narrativa do diabo é dizer que você nasceu destinado ao fracasso, mas Deus está dizendo: você é separado. A narrativa do diabo é dizer que você nasceu para sofrer, mas Deus está dizendo nesta noite: você é separado pela presença de Deus. Você crê nesta palavra? Se você crê, com a permissão do pastor Eduardo, eu convido a igreja a se colocar de pé. Nesta noite Deus está dizendo neste altar: aquilo que eu tenho na tua história vai muito além dos vossos pensamentos, vai muito além daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido. Escute a voz profética nesta noite. Estou pregando e eu ouço a voz de Deus dizendo: você tinha tudo para não estar aqui, você tinha tudo para desistir, para não continuar. Quando você olha para o teu cenário, para a tua casa, você tinha tudo para parar. Mas sabe por que você não parou? É porque Deus colocou uma certeza no teu coração, que você foi separado e separada para algo maior sobre a face desta terra. Ele está dizendo para mim e para a tua vida: você é o José da tua casa, você é o José da tua geração, você é o José da tua família. Será que você acredita nesta palavra? Coloque a mão sobre o teu coração, incline a tua cabeça. Adore o nome do Senhor nesta noite, porque Ele está aqui neste lugar. Se você puder, comece a compartilhar com Ele as tuas dores, as tuas marcas. Fala para Ele aquilo que você enfrentou para chegar até aqui, aquilo que te preocupa, aquilo que te entristece. Abre o teu coração para Ele nesta noite. Adore o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Tenta laços em embaraço pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho. Libera a tua adoração para Ele. Fala para Ele a motivação que você está aqui. Conta para Ele os teus medos. Ele está aqui, Ele está aqui. E Ele está dizendo: você é separado. Ele está dizendo: você é ramo. Levanta a cabeça, sacode a poeira, porque Deus está dizendo nesta noite: você é ramo frutífero na minha presença. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Adore o nome do Senhor. Adore, 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 porque Ele está aqui. Adore.
adore, porque Ele está aqui. Se te der vontade de chorar, chora. Mas não saia daqui da mesma maneira. Coloca para fora todo o veneno que te deram. Coloca para fora toda a mágoa, todo o ressentimento. Coloca para fora toda a ferida do passado. Porque Ele está aqui e Ele quer curar a tua vida nesta noite.